Ele fala e esclarece quando o mestre vai partir o pão. Se faz o reino, é catequese, é motivo para celebração. Durante todo este ano, a Comissão Regional da Iniciação à Vida Cristã foi divulgando através de vídeos neste canal o conteúdo do Diretório para a Catequese, publicado em março de 2020 pelo Pontifício Conselho para a Promoção da Nova Evangelização. Os sucessivos áudios que foram sendo publicados nos permitiram conhecer, mesmo que rapidamente, o conteúdo deste diretório, que é pontual na vida da Igreja nestes últimos anos, no que se refere à catequese em nossas comunidades. No clima do Natal, encerrando esta série de vídeos, eu quero refletir rapidamente com vocês sobre o papel e a importância que tem a Palavra de Deus na catequese. Se nós tomarmos o Diretório para a Catequese, precisamente no parágrafo 91, nós vemos que o Diretório nos diz que a catequese colhe a sua mensagem da Palavra de Deus, que é a sua principal fonte. Por isso é fundamental que a palavra revelada fecunde radicalmente a catequese e todos os esforços para transmitir. É impossível pensar hoje na catequese dissociada da Palavra de Deus. A Palavra de Deus é, por sua vez, a fonte por excelência da catequese. A Sagrada Escritura que Deus inspirou, como nos diz o Diretório, alcança profundamente a alma humana, mais do que qualquer outra palavra. A Palavra de Deus encontra um eco no coração humano. Ela se sobrepõe a todos os outros discursos, a todas as outras palavras que possam ressoar aos nossos ouvidos. Nós sabemos que a Palavra de Deus, ela não se esgota na Sagrada Escritura. A Palavra de Deus é viva, ela é uma realidade viva, atuante, eficaz. Deus fala e a sua palavra se manifesta já na criação e, ao mesmo tempo, se manifesta na história. A palavra de Deus é maior do que o livro que a contém. A palavra de Deus, ela nos acompanha, e à medida que ela ressoa na nossa vida, ela vai iluminando os nossos passos, ela vai nos fazendo participar daquele diálogo de amor que Deus quer travar com cada um de nós. A palavra de Deus encontra em Cristo o seu ápice. Cristo é a palavra por excelência. Na liturgia do dia de Natal, nos é proclamado o prólogo de São João. O prólogo, os primeiros versículos do Evangelho de João, eles são a síntese de todo o Evangelho. No princípio era a palavra estava em Deus, a palavra era Deus. A palavra se armou a sua tenda entre nós, a palavra veio habitar entre nós. A palavra de Deus se tornou uma realidade, tornou-se uma pessoa, alguém com quem nós podemos nos encontrar, alguém que nos interpela e nos convida a acompanhá-lo
e ao mesmo tempo a segui-lo. A partir do anúncio da palavra, a partir da realidade de Cristo, a palavra eterna de Deus que se faz carne, que se torna um de nós, nós compreendemos o desejo de Deus de manter um diálogo conosco, o desejo de Deus de dialogar conosco, de se comunicar conosco. Na exortação pós-sinodal Verbum Domini, o Papa Bento XVI nos descreve o percurso da palavra, a palavra que revela o desejo de Deus de entrar em comunhão conosco. Ele parte de um parágrafo da Constituição Dogmática Dei Verbum, do Concílio Vaticano II. Deus invisível, na riqueza do seu amor, fala aos homens como a amigos e convive com eles, para os convidar e admitir a comunhão com Ele. Deus, portanto, se comunica a nós. Deus se dá a conhecer a nós o seu mistério de amor infinito, no qual, desde a eternidade, o Pai exprime a sua palavra e o Espírito Santo. O Papa Bento XVI diz que nós podemos considerar este movimento, esta revelação de Deus a uma sinfonia. Numa sinfonia, nós vamos vendo que a palavra de Deus se revela de diversos modos, mas há um momento da sinfonia que ela se revela como solo. É um momento em que, na sinfonia, em que ressoa um único som que dá unidade a todo o conjunto, que reveste de beleza toda a obra de arte. E este único som, na sinfonia da palavra, nós o encontramos em Cristo. Nós podemos dizer que o cristianismo é a religião da palavra de Deus, não de uma palavra escrita, mas do Verbo encarnado, vivo e verdadeiro. Assim sendo, a Sagrada Escritura deve ser proclamada, escutada, lida, acolhida, vivida como palavra de Deus, no seio da tradição apostólica, da qual ela é inseparável. A palavra de Deus se revela já na criação do universo. Toda a criação se encontra sua origem na palavra. Deus cria usando da sua palavra, manifestando a sua palavra. Portanto, todas as coisas não são um ocaso. O universo inteiro não é algo de um acaso irracional. O universo inteiro é querido por Deus. O universo inteiro está dentro do seu desígnio, em cujo encontro se encontra a oferta de poder participar da vida divina através de Cristo. Cada criatura é, por sua vez, palavra de Deus, porque proclama a Deus. No universo, o homem e a mulher são palavra de particular importância de Deus, porque sobre cada homem e cada mulher há um desígnio de salvação, há um projeto de salvação que não pode ser desperdiçado na história dos homens.
O Papa Bento XVI, na exortação Verbum Domini, nos diz que, a partir desta perspectiva, nós precisamos mudar o conceito de realismo. O que é real? Real é tudo aquilo que tem fundamento na palavra de Deus. Realista é quem reconhece o fundamento de tudo na palavra de Deus. Isto é de grande importância no tempo que nós vivemos, onde tudo parece ser efêmero, onde tudo parece ser passageiro, onde tudo parece ser descartável. A partir do momento que nós reconhecemos que tudo tem fundamento na palavra de Deus, nós nos damos conta de que tudo é importante, de que tudo tem um significado, tem uma razão de ser. Bento XVI nos diz: mais cedo ou mais tarde, o ter, o prazer, o poder manifestam-se incapazes de realizar as aspirações mais profundas do coração humano. De fato, para edificar a própria vida, ele tem necessidade de alicerces sólidos, que permaneçam mesmo quando falham as certezas humanas. Na realidade, já que para sempre, Senhor, como os céus, subsiste a vossa palavra, e a fidelidade do Senhor atravessa as gerações, quem constrói a sua casa sobre esta palavra, edifica a casa da própria vida sobre a rocha. Assim que o nosso coração possa dizer cada dia a Deus: sois o meu abrigo, o meu escudo, na vossa palavra encontro a minha esperança. E possamos agir cada dia confiando no Senhor Jesus, como disse São Pedro: porque tu dizes, lançarei as redes. A palavra de Deus, ela não se exprime primeiramente num discurso. Ela não se exprime em primeiro lugar em conceitos, em regras, mas ela é colocada diante de nós numa pessoa, na pessoa do Senhor Jesus. A sua história única e singular, como nos diz o Papa Emérito Bento XVI na exortação Verbum Domini, é a palavra definitiva que Deus dirige à humanidade. Daqui se compreende que no início do ser cristão não há uma decisão ética ou uma grande ideia, mas um encontro com um acontecimento, com uma pessoa que dá à vida um novo horizonte e dessa forma o rumo decisivo. O Papa Bento XVI, nesta exortação, diz que no Natal o Verbo abreviou-se. Ele cita Orígenes, quando diz que a palavra abreviou-se, a palavra fez o seu compêndio, a palavra eterna se fez pequena, tão pequena que está numa manjedoura, que cabe numa manjedoura. Fez-se criança, para que a criança possa ser compreendida por nós. Assim sendo, a palavra de Deus não é apenas escutada. A palavra de Deus não possui apenas uma voz. A palavra de Deus tem um rosto. E este rosto da palavra é o que nós encontramos em Jesus de Nazaré. São João da Cruz nos diz
que em Jesus Cristo Deus nos falou tudo de si. Em Jesus Cristo Deus nos deu a entender tudo de si. Jesus, quando chama os seus discípulos de amigos, diz: vós sois os meus amigos, porque eu vos dei a conhecer tudo do meu Pai. Jesus revelou todo o mistério de Deus. São João da Cruz nos diz que não há por que esperar uma nova revelação, porque no seu Filho Deus nos deu a conhecer tudo de si. O seu Filho é a palavra que Ele quis e quer dirigir a nós, interpelando-nos, esperando de nós uma resposta. Ao dar-nos como nos deu o seu Filho, que é a sua palavra e não tem outra, Deus nos disse tudo ao mesmo tempo e de uma só vez, nesta palavra única, e já nada mais tem a nos dizer. Porque o que antes disse parcialmente pelos profetas, revelou agora totalmente, dando-nos o todo que é o seu Filho. E por isso, quem agora quisesse consultar a Deus ou pedir-lhe alguma visão ou revelação, não só cometeria um disparate, mas faria agravo a Deus, por não pôr os olhos totalmente em Cristo e buscar fora dele outra realidade ou novidade. No diretório para a catequese, precisamente nos parágrafos 283 a 287, no capítulo A Comunidade Cristã, sujeito da catequese, o documento chama a nossa atenção para a Igreja e o ministério da Palavra de Deus. O documento nos diz que Deus quis reunir a sua Igreja pela Palavra para alimentá-la com o corpo e o sangue do seu Filho. O documento nos diz que a Igreja funda-se na Palavra de Deus, nasce e vive dela. Ao longo de todos os séculos da sua história, o povo de Deus encontrou sempre nela a sua força, e também hoje a comunidade eclesial cresce na escuta, na celebração e no estudo da Palavra de Deus. A primazia da Palavra de Deus coloca a Igreja numa atitude de escuta. Nós que somos Igreja, somos chamados a sermos ouvintes da Palavra de Deus. Toda a vida da Igreja se mantém à medida que se mantém unida, se sustenta pela Palavra de Deus. E o modelo da Igreja é Maria, a Virgem da escuta, que, como o evangelista Lucas nos diz 2 vezes no Evangelho da Infância, é aquela que guardava cuidadosamente os acontecimentos, meditando-os no seu coração. O ministério da Palavra, ele parte desta escuta, dessa atitude de ouvinte da Palavra de Deus, porque somente à medida em que nós somos capazes de ouvir e escutar a Palavra de Deus é que nós podemos anunciá-la. O Papa Francisco, já no Evangelium Gaudium, diz: toda a evangelização está fundada sobre a Palavra de Deus, escutada, meditada, vivida, celebrada e testemunhada, pois a Sagrada Escritura é a fonte da evangelização.
A palavra de Deus é dinâmica, ela cresce, ao mesmo tempo ela se difunde, ela tem uma força que não podemos prever. O Evangelho, quando fala da palavra, a compara a uma semente que uma vez lançada à terra, cresce por si própria. Mesmo quando o agricultor dorme, esta semente não deixa de crescer. A igreja é chamada a aceitar esta liberdade incontrolável da palavra, que é eficaz ao seu modo e sob as formas tão variadas que muitas vezes nos escapam, superando as nossas previsões e quebrando os nossos esquemas. Basta nós nos inclinarmos sobre o livro dos Atos dos Apóstolos e nós vemos que Lucas narra justamente a corrida da palavra de Deus. A palavra de Deus que não pode ser reprimida. A palavra de Deus que realiza uma corrida que vai além dos passos dos apóstolos. Ela muitas vezes se antecipa aos apóstolos, como no caso do ministro da rainha de Candace, que lendo a palavra de Deus procurava compreendê-la, e o diácono Filipe foi levado por Deus ao encontro do ministro para que pudesse explicar a palavra a ele e pudesse admiti-lo à vida cristã. Assim como Maria, a igreja é chamada a dizer todos os dias: faça-se em mim segundo a tua palavra. A igreja é a fiel guardiã da palavra. O próprio Deus confiou a palavra à igreja, não para que a palavra fique escondida, mas para que ela brilhe como luz para todos. A palavra de Deus está, portanto, na origem da missão da igreja. É a própria palavra que nos impele para os irmãos. É a palavra que ilumina, purifica, converte. Nós somos apenas servidores da palavra de Deus. Em relação à palavra de Deus, a igreja realiza o papel da mediação. A igreja a anuncia, a igreja a guarda, a transmite a diversas gerações, a interpreta com o carisma que é próprio ao magistério, a proclama com fidelidade e confiança, de modo que o mundo todo, ao ouvir o anúncio da salvação, creia. Crendo, espere, e esperando, ame. Que nós possamos nos despertar para o valor da palavra. Como catequistas, a palavra de Deus é o fundamento do nosso ministério. A palavra de Deus é que tem que inspirar as nossas atitudes, tem que inspirar cada encontro. Nós temos que ser instrumentos desta palavra. Cada encontro é a oportunidade que nós temos para fazer ecoar a palavra de Deus no coração e na vida dos nossos catequizandos. Como catequistas, nós temos que ter um ouvido pregado na palavra, atento à palavra, e ao mesmo tempo um ouvido atento àquele que acolhe a palavra. A nossa missão de catequistas é de traduzir a palavra. Ao mesmo tempo é de permitir que cada catequizando tenha acesso à palavra. Cada catequizando seja capaz de reconhecer em Cristo o rosto da palavra. Cada catequizando encontre sabor, alegria
na escuta da palavra. Como catequistas, nós temos a tarefa e a missão de fazer com que a palavra responda aos anseios dos nossos catequizandos. A palavra de Deus seja uma resposta às suas interpelações, às questões que ele traz consigo, a realidade que ele vive, os desafios que ele enfrenta, aquilo que ele sofre e aquilo que o alegra. A palavra de Deus, ao mesmo tempo que nós devemos transmiti-la fielmente, nós não podemos permitir que a palavra de Deus se torne inócua, que ela seja tratada insipidamente, mas ao contrário, é preciso que através do nosso ministério a palavra de Deus continue hoje a se tornar vida, realidade, a se tornar carne na nossa vida e na vida dos nossos catequizandos. Concluindo esse conjunto de vídeos, neste clima do Natal, eu quero desejar a você que a palavra do Senhor possa ecoar no seu coração. A palavra abreviou-se, como nos diz Orígenes, ela cabe na manjedoura. A palavra de Deus pode preencher o nosso coração e a nossa vida, e ela deve traduzir-se nas nossas atitudes e nos nossos gestos. Que seja esse o nosso compromisso como catequista, um compromisso assumido junto da manjedoura do menino. Que o menino Deus possa nascer em nós e fazer germinar nos nossos corações a sua palavra. A você, catequista, os meus votos de um abençoado Natal e, ao mesmo tempo, de um novo ano, um ano cheio de alegria e de felicidade. Deus nos abençoe a todos. Quando ele fala e esclarece, quando o mestre vai partir.